Olá, hoje nós vamos ver a 14ª aula do curso de Arquitetura e Projetos de Sistemas 2. Essa aula tem o título Alguns Padrões Goff. Esse nome Goff vem de Gang of Four, que é a gangue dos quatro, referente aos 4 autores que escreveram esse livro de padrões, que a gente vai estar se baseando na aula de hoje. E ele também é conhecido como padrões Gama, porque é o nome do primeiro autor desses 4. Então, sempre quando vocês escutarem padrões Goff ou padrões Gama, a pessoa que está falando isso está se referindo a esse catálogo de padrões. A aula de hoje está organizada em 4 partes principais: uma introdução, seguida de padrões de criação, padrões de estrutura e padrões de comportamento. Bom, como eu disse, o objetivo desses padrões é estruturar soluções para problemas que a gente encontrou previamente. Uma coisa que é importante repetir é que padrões não são criados, padrões são descobertos. A gente identifica em soluções passadas que existia uma solução padrão e a gente documenta isso, mas a gente não inventa um padrão. Então, basicamente, o que esse livro que descreve os padrões Goff fez foi documentar um conjunto de padrões que esses projetistas encontraram em projetos passados. E são projetistas experientes que tentaram soluções para problemas recorrentes e viram que essas soluções tinham um resultado adequado e eram interessantes. E o objetivo desse catálogo é que projetistas talvez menos experientes possam usar o catálogo no futuro, quando eles tiverem um determinado problema, e encontrar no catálogo uma solução, uma resposta para aquele problema que eles estão encontrando naquele determinado momento. Nessa aula de hoje não vai ver todos os padrões do catálogo, o catálogo tem mais de 20 padrões. Nossa aula de hoje vai focar em alguns padrões para cada uma das categorias que a gente vai abordar. Bom, essas categorias são padrões de criação, são padrões que se preocupam com a criação de objetos. Em vários momentos, quando a gente está fazendo o projeto de um sistema, a gente fica em dúvida de quem deveria ser o responsável por criar um determinado objeto. Então, possivelmente, padrões de criação vão tentar dar uma resposta para essa nossa demanda. O segundo tipo de padrões, padrões de estrutura, que eles se preocupam em compor os objetos. Então, como que esses objetos podem ser compostos para gerar um determinado resultado? E esses padrões vão trazer respostas nesse sentido. E o terceiro tipo, padrões de comportamento, que eles se preocupam em como os objetos devem interagir para a gente conseguir atingir algum objetivo. Então, a gente vai cobrir, com alguns exemplos de padrões que a gente pegou desse catálogo, esses 3 tipos de padrões possíveis. Bom, uma coisa muito interessante também desse catálogo é que, além dele descrever os padrões, ele tem uma forma padrão para documentar os padrões. O que eu quero dizer com isso? Que cada padrão que está descrito nesse catálogo, ele é descrito de uma forma uniforme. Ele tem campos para descrever cada uma das características do padrão. Por exemplo, o problema que o padrão está lidando, as forças que envolvem na solução proposta, a solução que o padrão está trazendo, sinônimos para o padrão e assim por diante. Então é interessante para caso alguém queira, ao fazer projeto de software, tenha percebido que existe algum tipo de repetição de solução e essa pessoa queira descrever isso na forma de um padrão, esse livro é uma boa referência, porque ele vai trazer uma estrutura para a gente fazer essa descrição do padrão que a gente está detectando. Eu não estou seguindo nesses slides que vocês vão ver a estrutura proposta pelo livro, eu estou fazendo uma versão bem resumida, tentando dar exemplos dos padrões para fazer com que vocês aprendam alguns desses padrões através de exemplos, mas o livro tem um detalhamento muito maior sobre o padrão. E como esses padrões são muito conhecidos, também é possível pesquisar pelos padrões na própria internet, existem diversos sites que documentam esses padrões. E um ponto também interessante, esse livro que a gente está usando nessa aula de hoje, ele é um livro focado em padrões de design, padrões bem específicos, enquanto aquela aula anterior ele tinha um foco mais abrangente, padrões gerais de atribuição de responsabilidade. Esses são para problemas bem mais específicos, vocês vão notar isso nas soluções que a gente vai apresentar. Agora, existem diversos outros catálogos de padrão. Esse é um exemplo de um catálogo que é bastante conhecido, que já está aí há bastante tempo disponível, ele tem mais de 10 anos de existência, mas existem diversos outros que são interessantes. Além disso, padrões eles se encontram em diferentes níveis de abstração. A gente está olhando padrões de projeto, ou de design em inglês, que é o que a gente se preocupa nesse curso de Arquitetura e Projetos de Sistemas 2. Só que existem padrões em níveis mais altos de abstração,
por exemplo, padrões de análise, existem padrões arquiteturais, vocês também vão ver alguns deles, como por exemplo o MVC. Na verdade, esses padrões arquiteturais eles são apresentados como estilos arquiteturais, e a professora Cláudia Werner tem uma aula só para discutir estilos arquiteturais. E existem também padrões de programação, que a gente chama de idiomas. O que são padrões de programação? São estruturas que são interessantes de fazer numa linguagem de programação para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, como que eu uso o for para dar um loop segundo determinadas situações. Então, existem algumas soluções padrões para a gente usar esse for e atingir o objetivo que a gente tem interesse. O nosso foco aqui, como eu disse, são padrões de projeto, e a gente vai ver esses padrões dentro daquelas categorias que a gente discutiu anteriormente. Bom, então a primeira categoria de padrões que a gente vai ver são padrões de criação. Vocês vão perceber que esses padrões que a gente vai apresentar, a preocupação maior deles é como que eu crio objetos. Se a gente olhar para os padrões GRASP, que a gente viu na aula anterior, eles têm uma discussão sobre criação de objetos. Existe um padrão lá focado na criação de objetos que traz um conjunto de heurísticas de quem deve ser o responsável por criar um determinado objeto. Já aqui, esses padrões GOF, eles são muito mais específicos, eles têm um cenário muito específico, onde o problema está bem claro e ele dá uma solução bem específica para aquele problema que ele declarou anteriormente. Um ponto importante é, os padrões aqui não invalidam os padrões que a gente viu do GRASP. Na verdade, são partículas de conhecimento que a gente deve combinar para conseguir uma solução de projeto adequada. Bom, então o primeiro padrão que a gente vai ver é o Abstract Factory, ou seja, fábrica abstrata. É uma fábrica de objetos, só que ela trabalha de forma abstrata. A gente vai ver em detalhes como que ela funciona. E a estrutura que vai se repetir daqui para frente na aula de hoje é essa. A gente vai falar o objetivo de forma geral desse padrão. A gente vai falar uma motivação, basicamente vai ser instanciar esse objetivo para um cenário específico, para tentar ajudar vocês a enxergar aonde que esse padrão poderia ser utilizado, um tipo de aplicação que esse padrão poderia ser utilizado. E no slide seguinte, a gente vai mostrar a solução para aquele cenário específico aplicando esse determinado padrão. Então, a ideia é basicamente fornecer um exemplo e mostrar como é que as coisas funcionam. Nesse padrão específico, o objetivo dele é fornecer uma interface para a criação de objetos relacionados sem especificar suas classes concretas. Ou seja, por alguma razão, a gente tem uma aplicação onde ela precisa manipular um conjunto de classes, só que essas classes podem variar, por exemplo, em função da plataforma que a aplicação está rodando. Então, dessa forma, a gente precisa, de alguma forma, criar esses objetos de forma abstrata, para a gente dar para a nossa aplicação um acesso abstrato a esse objeto, mas, na prática, esses objetos estarem sendo criados através das classes concretas. A gente precisa ter controle sobre esse tipo de situação. O exemplo que eu vou dar para a gente tentar concretizar esse conhecimento é o seguinte. A gente tem um sistema de janelas, ou seja, a gente está fazendo uma aplicação onde a gente precisa botar botões, a gente precisa botar caixa de texto, a gente precisa botar lista e assim por diante. Só que a gente quer que essa nossa aplicação seja independente de plataforma, ou seja, que ela rode em Unix, ela rode em Linux, ela rode em Windows, em Mac e assim por diante. Como é que a gente faz isso? O ponto-chave é que esses widgets, ou esses elementos de interface, um widget pode ser um botão, pode ser uma lista, pode ser uma caixa de texto. Eles têm uma implementação que depende da plataforma. No Windows ele é apresentado de uma forma, no Linux é de outra forma, no Mac é de outra forma e assim por diante. Mas a nossa aplicação não pode ser dependente de uma forma específica. A gente tem que trabalhar num nível mais alto de abstração, a gente tem que depender dos widgets de forma genérica, e uma fábrica tem que ser capaz de construir esse widget para uma plataforma específica. Então, a solução para esse problema, através desse padrão Abstract Factory, é criar um nível de abstração genérico e criar um nível de abstração específico. E uma fábrica ser responsável por mapear esses dois níveis. Bom, nesse slide a gente apresenta essa solução. Eu vou pedir para vocês lerem primeiro a parte de cima do slide, as 4 classes que estão na parte de cima. Então, tem uma classe cliente. Cliente é o resto da aplicação. É quem precisa trabalhar com essas interfaces com o usuário, com botões e assim por diante. Na camada logo abaixo do cliente, a gente tem 3 classes. A gente tem a classe Widget Factory, a gente tem a classe Campo e a classe Botão. Reparem que essas classes são independentes de plataforma. Basicamente, o cliente vai virar para essa Widget Factory e vai falar, me cria um botão.
e a widget factory vai criar um objeto do tipo botão e retornar para o cliente. Então, o cliente tem referência ou tem dependência somente essas 3 classes abstratas. A nossa aplicação inteira vai depender de botão, independente da plataforma que essa aplicação está rodando. Se a gente olhar para a parte de baixo agora, que é a parte concreta, a gente vai perceber que existem 2 fábricas concretas que herdam da fábrica abstrata, que são Windows Widget Factory e Motif Widget Factory. Motif é um ambiente de janelas comumente usado no Unix. Então, basicamente, na hora que essa nossa aplicação entrar no ar, o sistema vai colocar uma dessas 2 fábricas concretas como sendo a nossa fábrica de widgets. Mas o cliente não conhece, por herança e polimorfismo, o cliente vai acionar os métodos da fábrica concreta, fazendo a chamada para os métodos na fábrica abstrata. O cliente só tem dependência para a fábrica abstrata. Se vocês olharem, por exemplo, o Windows Widget Factory, quando vier uma chamada de cria botão para o Widget Factory genérica, o polimorfismo vai acionar o cria botão do Windows Widget Factory e o Windows Widget Factory vai criar um Windows botão e vai retornar para o cliente. Como o Windows botão é uma herança de botão, o cliente vai conseguir manipular essa classe Windows botão sem saber que ela é um Windows botão, vai continuar trabalhando com o polimorfismo sobre ela. Então, com esse padrão, a gente consegue criar um nível de indireção. O nosso cliente fica trabalhando no nível abstrato, ele não sabe quais são os níveis concretos, e existe uma estrutura de herança embaixo desse nível abstrato, implementando tanto uma fábrica concreta, como cada um dos elementos que são fabricados de forma concreta. Se amanhã a gente quiser criar um suporte para Mac, por exemplo, para rodar no sistema macOS, a gente vai ter que criar um Mac Widget Factory, que vai saber criar um Mac botão e um Mac campo. A partir desse momento, nossa aplicação está apta a rodar com o Mac sem ela ter uma dependência direta para o Mac. Bom, o segundo padrão de criação que a gente vai ver na aula de hoje é o padrão Singleton. Esse padrão ele tenta assegurar que uma determinada classe tem somente uma instância e fornecer ponto global de acesso a ela. Para que ele serve? É muito comum quando a gente está fazendo um sistema, a gente por alguma razão precisar que uma classe tenha uma única instância e que a gente tenha a capacidade de qualquer momento, em qualquer lugar do nosso sistema, acessar essa única instância da classe. E o padrão Singleton traz para a gente uma solução para esse problema. No exemplo específico que eu vou dar, a gente está pensando num sistema operacional que tem um spool de impressora, ou seja, tem alguém que é responsável por controlar o acesso à impressora, adicionar uma impressora, remover uma impressora e assim por diante. Então, a qualquer momento, qualquer parte desse sistema operacional pode precisar, por exemplo, mandar imprimir alguma coisa. Para mandar imprimir, vai ter que perguntar quais são as impressoras disponíveis. Esse spool de impressora, então, é uma classe que tem que estar disponível para todas as outras classes do sistema. Para isso, a gente vai adotar o padrão Singleton. Bom, aqui a gente tem uma figurinha da solução através do padrão Singleton. Eu queria que vocês percebessem que nesse nosso diagrama, só um dos elementos é uma classe, que é o que está em cima. O elemento que está embaixo é uma nota. É algum comentário que eu adicionei ao diagrama para passar um pouquinho mais de informação para vocês. Então, a única classe que a gente tem nesse diagrama é uma classe chamada spool impressoras, e essa classe tem um único atributo. Esse atributo é instância. Se vocês repararem, esses símbolos que estão antes do atributo, eles significam o seguinte. O primeiro símbolo, que é um cadeadinho, está mostrando que esse atributo é privado, que é o que a gente já viu em aulas anteriores, é uma boa prática a gente ter sempre atributos privados. E o segundo símbolo, que é um dólar, ele mostra que esse atributo é estático. Ou seja, é um atributo de classe. Ele não acontece em instância por instância. Ele tem de forma única para aquela classe. Ele existe de forma única para aquela classe. Vamos continuar analisando essa classe. O primeiro método que a gente vê, que é no compartimento abaixo do compartimento de atributo, chama spool impressora. Quer dizer, ele tem o mesmo nome da classe, ele é um método construtor. Esse método construtor também tem o símbolo do cadeadinho, ou seja, ele é privado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém consegue criar um objeto dessa classe a não ser ela mesma. Porque o construtor dela é privado e só ela é capaz de chamar esse método privado. Então, como que vai ser criado um objeto? A resposta está no método de baixo. A gente tem um método getInstância, que tem um dólarzinho também na frente dele. Significa que ele é um método estático.
Ou seja, a gente não precisa de um objeto para fazer a chamada a esse método. A gente faz direto a classe. Ele é um método de classe. E na nota de rodapé que a gente pôs ali no nosso modelo, a gente tem a implementação desse método getInstância. Ele é uma implementação sincronizada, ou seja, somente uma thread pode estar nessa implementação num instante de tempo. E o código dela faz o seguinte. Primeiro passo, ela verifica se aquele atributo instância é nulo. Se o atributo é nulo, então ela cria uma nova spool de impressora. Por que esse método pode criar? Porque é um método da própria classe e como o construtor é privado à classe, ele tem acesso ao construtor. Então, basicamente, se não tem nenhuma instância, ele cria uma instância. E no passo seguinte, ele retorna essa instância para quem chamou. Caso o primeiro if, quer dizer, o if desse código, ele dê falso, ou seja, a instância não é nula, já tem alguém ali, ele não vai criar um novo e ele vai simplesmente retornar essa instância que está no atributo. Em outras palavras, essa classe ela é capaz, através do método getInstância, retornar uma única instância para essa classe. Ela não vai retornar nunca duas instâncias diferentes, porque esse método é sincronizado e se a instância já foi retornada no passado, é sempre a mesma instância que é retornada no futuro. E essa instância que vai estar na mão do nosso cliente, ela vai ter métodos do tipo liga impressora e desliga impressoras. São os métodos de instância normais que tem na classe. Então, o padrão Singleton, na verdade, ele introduziu nessa classe o atributo instância, introduziu o construtor privado, ele botou o acesso ao construtor de forma privada, e ele introduziu um método getInstância que é estático e sincronizado, e que tem esse código que a gente apresentou no slide. Os demais métodos dessa classe são os métodos naturais que essa classe deveria ter. O que esses primeiros métodos do padrão Singleton fazem é fornecer uma única instância para a classe, como a gente esperava. Um ponto importante de salientar é que esses padrões todos que a gente está vendo na aula de hoje, eles estão no livro texto do curso, que é o livro do Larman. Apesar de eles serem padrões Goff, que tem um catálogo próprio, tem um livro próprio, o Larman descreve esses padrões. Então é muito importante que para cada um desses padrões, vocês consultem o livro do Larman e peguem mais detalhes sobre o padrão. A nossa ideia aqui é passar alguns exemplos de uso e dar uma ideia inicial de como que esses padrões devem funcionar. Bom, o segundo tipo de padrões que a gente vai ver são padrões de estrutura. Padrões de estrutura estão preocupados em como compor objetos, como estruturar o nosso sistema, relacionando os vários objetos que vão trabalhar nesse sistema. O primeiro padrão que a gente vai ver é o padrão adapter. Esse é um padrão bastante interessante porque o objetivo principal dele é adaptar uma interface que não foi preparada para se conectar com uma outra interface. Basicamente, o que o livro do Gama levanta é que converter a interface de uma classe para outra para atender às expectativas do cliente. Ou seja, o objetivo do padrão é fazer conversão ou adaptar as interfaces. Existe um outro nomezinho também comum para chamar esse padrão, que é o wrapper, ou embrulho, porque o objetivo dele é embrulhar uma interface, servindo como uma espécie de tradução do que essa interface espera, para ela passar a esperar coisas diferentes no mundo exterior. Bom, em que situações que ele é aplicado? Basicamente, quando a gente faz um sistema que depende de uma interface, ou depende de alguma coisa, de uma classe específica, e essa classe não tem a interface exatamente da forma que a gente esperava que ela fosse ter. Então a gente precisa criar algo que muitos chamam de conectores ou códigos cola. A gente precisa criar algo no meio entre o nosso sistema e o componente que a gente está reutilizando para que o nosso sistema consiga falar com esse componente de forma uniforme. E esse padrão traz a solução para a gente. Vocês vão perceber que na aula de componentes, que é a nossa próxima aula, a gente vai entrar em muito mais detalhes sobre como adaptar um determinado componente. Então, o exemplo que a gente vai apresentar aqui do uso desse padrão é um sistema de PDV, que é o sistema que a gente já vem trabalhando bastante nesse curso, onde ele tem uma dependência a uma determinada interface, que é uma interface de autorização de pagamento, só que, por exemplo, a Visa forneceu para a gente um módulo de autorização que não tem exatamente a interface que a gente esperava. E como é que a gente faz para fazer o nosso sistema conversar com esse módulo de autorização que foi fornecido pela Visa? Bom, aqui está a solução. A gente colocou uma caixa, uma classe única chamada PDV, tentando representar o nosso sistema, que não importa muito
o que está do outro lado, né, no lado esquerdo da figura, mas basicamente nosso sistema depende de uma interface chamada Serviço Autorização de Cartão. Essa interface tem um método autoriza, onde a gente passa um número para esse método, que é o número do cartão. Só que a Visa forneceu para a gente uma classe chamada Serviço Autorização Visa. E essa classe tem um método autoriza, coincidiu o nome, mas poderiam ser nomes diferentes, que espera como parâmetro o número do cartão e a data que está sendo feita a transação. Então a gente não consegue fazer um casamento direto entre o que a gente está chamando e o que está sendo fornecido pela Visa. O que esse padrão fala para a gente? Ele fala que a gente deveria criar algo no meio, que é essa nossa classe Adapter Visa, que ela tem uma assinatura igual a que a gente espera, e o que ela faz é transformar esses parâmetros de forma que ela possa chamar a assinatura que está sendo fornecida pela Visa. Então, nessa notazinha que está na parte de cima da figura, a gente tem um exemplo do código que estaria no método autoriza desse Adapter Visa. É um código muito simples, ele basicamente retorna o resultado da chamada para a classe específica que a Visa passou para a gente, só que passando, além do número do cartão, uma nova instância de data com a data daquele momento exato. Isso é uma transformação que foi simples, poderia ter uma transformação bem mais complexa, onde o adapter precisasse fazer um conjunto de processamentos a mais para conseguir fazer o cliente se comunicar com esse componente que está sendo fornecido para a gente. Mas basicamente a ideia do adapter é, se eu tenho uma situação onde alguém fez algum pedaço de projeto de software para a gente, e a gente fez outro pedaço, e esses dois pedaços não se falam, quer dizer, a gente não consegue fazer uma ponte direta entre eles, um não consegue fornecer a interface que o outro requer, então a gente cria algo aqui no meio, que é o adapter, que vai fornecer a interface requerida para um dos elementos e chamar a interface provida do outro. Então ele vai fazer o meio de campo e fazer com que esses dois elementos de projeto funcionem. Bom, um outro padrão que a gente vai ver, o padrão Composite. De acordo com o Gama, a proposta dele é compor objetos utilizando uma estrutura de árvore para representar hierarquias todo parte. Ou seja, a gente tem, em determinados momentos de projeto de software, situações onde a gente precisa de uma hierarquia todo parte. E para a gente conseguir atingir essa hierarquia todo parte, quer dizer, a gente está querendo fazer um projeto que dê essa ideia de árvore através da hierarquia todo parte, a gente pode fazer uso desse padrão Composite. E o exemplo que eu quero dar para vocês é o exemplo de um sistema de arquivos. A gente, por alguma razão, está trabalhando num projeto de fazer um sistema operacional e a gente está querendo modelar o que seria um sistema de arquivos. E o que é um sistema de arquivos? Sistema de arquivo é uma estrutura onde existem diretórios e existem arquivos. Só que um diretório pode conter dentro dele tanto arquivos quanto subdiretórios. E isso segue recursivamente. Então a gente pode botar um diretório dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e lá na ponta colocar um arquivo, ou não colocar arquivo nenhum. Então, uma estrutura de árvore, onde os arquivos são elementos folha, arquivo não pode ter nenhum elemento dentro dele. Ele não pode ter subarquivo nem subdiretório. Só que um diretório pode ter tanto arquivo quanto diretório dentro dele. Como que a gente faz um projeto orientado a objetos para atender a essa demanda? Bom, então a resposta para isso, que é o padrão Composite, ele basicamente cria um elemento do sistema operacional, que é um elemento genérico, que é essa primeira classe que a gente vê na parte superior da figura. Elemento do sistema operacional. E ele coloca mais duas classes, um representando o arquivo e outro representando o diretório. Vamos ler esse diagrama para a gente entender o que ele nos diz. Ele diz que todo arquivo é um elemento do sistema operacional. Isso é verdade. Ele também diz que todo diretório é um elemento do sistema operacional. Isso também é verdade. Esse E1 que a gente está lendo são as estruturas de herança. E se a gente ler essa estrutura de agregação, ele diz que um diretório agrega 0 ou mais elementos do sistema operacional, que podem ser tanto arquivos quanto diretórios. Em outras palavras, ele está falando que qual é a vantagem de utilizar essa estrutura? A vantagem principal é que quando a gente tem uma estrutura de árvore, é muito comum existirem situações onde a execução de um método no elemento não folha é dependente da execução dos métodos no elemento folha. E nesse exemplo, essa situação é o tamanho. Se a gente pergunta para um arquivo qual é o tamanho dele, ele basicamente vai retornar o tamanho
em kbytes ou megabytes e assim por diante. Então, se a gente olhar para a nossa classe arquivo, ela tem um método getTamanho que retorna o tamanho que ela já tem guardado dentro dele. Então, por exemplo, um arquivo ele retorna que tem 2 MB. Só que se a gente perguntar para um diretório qual é o tamanho dele, essa resposta não é tão simples. Basicamente, ele vai entrar num processo de recursão e ele vai perguntar para cada elemento que está dentro dele qual é o tamanho. Então, se esse diretório tem 5 arquivos e cada arquivo tem 2 MB, o diretório vai responder, eu tenho 10 MB. Por quê? Porque eu andei pelos meus 5 arquivos e percebi isso. Só que se esse diretório tem subdiretórios, essa recursão vai ser um pouquinho mais complexa, porque para cada subdiretório ele vai perguntar qual é o seu tamanho, e esse subdiretório vai perguntar para os elementos que estão dentro dele, recursivamente. Então, basicamente, se a gente olhar a implementação desse getTamanho, ele tem o seguinte, ele cria uma variável que é um temporário chamado tamanho com valor 0. E ele dá um loop em todos os elementos que estão dentro do diretório, que é essa nossa agregação para elemento fs, que pode ser tanto arquivo quanto diretório, mas para a gente não importa, porque o polimorfismo trata isso para a gente. O método getTamanho está definido em elemento fs, e ele, através do polimorfismo, se for um arquivo, ele vai chamar o getTamanho de arquivo, e se for um diretório, ele vai chamar recursivamente o getTamanho de diretório. A gente ganha a condição de parada na situação do arquivo, que de alguma forma, ou um diretório não tem ninguém dentro dele, ou só tem arquivo. Então ali é o ponto que a gente consegue fazer a parada do algoritmo e dar o retorno para as chamadas anteriores. Então esse loop passa por todos os elementos e para cada elemento ele pede o tamanho e soma esse tamanho no nosso acumulador. E na nossa última linha de código ele retorna o tamanho acumulado. Então, basicamente, o que essa estrutura dá para a gente é uma forma de representar uma árvore onde eu tenho elementos compostos e elementos simples, e ela dá também uma estrutura para a gente utilizar polimorfismo sobre comportamentos que devem ser respondidos em qualquer nó da árvore, que normalmente são respondidos num nó composto através da recursão dos seus subelementos. Bom, mais um padrão que a gente vai ver, padrão facade, ou fachada em português. Eu já discuti em aulas anteriores a razão de eu manter os nomes em inglês. É basicamente porque vocês vão encontrar essa referência em inglês em vários pontos da internet, por exemplo, e vocês vão comunicar possivelmente com outras pessoas que não sabem qual é o nome em português. Então, eu acho que é interessante manter o nome em inglês porque ele funciona como um índice, ou uma forma da gente lembrar rápido o objetivo do padrão. Mas a tradução para esse padrão seria fachada, também tem bastante gente que usa o termo em português. E o objetivo dele é prover uma interface única para um conjunto de interfaces de um subsistema, facilitando seu uso. O que acontece? Quando a gente faz um projeto interno de um subsistema, ele fica com um número bem grande de classes. Então ele pode ficar com o número 100 classes, 200, 500 classes num subsistema de um sistema grande. E outros subsistemas vão ter demandas em relação a esse sistema, vão usar características específicas desse sistema. Se a gente não tomar nenhum cuidado, a gente vai cair numa situação onde todos os subsistemas dependem de todas as classes dos outros subsistemas. Vira um emaranhado enorme o nosso sistema. E, além disso, a gente tem uma dificuldade muito grande em saber quais são as funcionalidades que esses outros subsistemas estão provendo para a gente. Então, o padrão fachada é um padrão muito simples. O que ele traz para a gente é essa ideia de criar um ponto único de acesso, criar uma fachada para um determinado subsistema. E a gente começa a dar para ele algumas características de um componente. Esse ponto único de acesso possivelmente vai prover algumas funcionalidades, vai requerer algumas funcionalidades. Então, é a única forma de outros sistemas conseguirem falar com esse nosso subsistema. E a gente vai dar um exemplo aqui para vocês concretizarem esse conhecimento através de um sistema de biblioteca. Bom, vou pedir para vocês ignorarem a classe cliente e a classe biblioteca e olharem só para as demais classes. O que a gente tem? A gente tem a modelagem de um sistema de biblioteca. A gente tem um leitor, que é uma pessoa cadastrada na biblioteca, os empréstimos que esse leitor já fez, os livros que foram emprestados. A gente vê que existe um conceito de estante que agrega livros, então eu consigo saber em qual estante que fica cada livro. E a gente tem uma herança falando que existem dois tipos principais de livros, que são livros técnicos e livros de coleção. Quer dizer, uma possível modelagem de um sistema de biblioteca. Essa modelagem é bem pequena, é claro que essa modelagem poderia ficar muito maior se esse sistema fosse real. E aí, por alguma razão, a gente tem um outro sistema que precisa interagir com o sistema da biblioteca. Por exemplo, dentro de uma universidade,
pode ser um sistema de registro que na hora que vai dar baixa num aluno e colocar o aluno como formado, por alguma razão precisa consultar a biblioteca e verificar se não tem nenhum empréstimo pendente em nome do aluno, porque se tiver, o aluno não pode ser considerado como formado, ele tem que devolver o livro para poder se formar. Então, numa situação como essa, um outro sistema teria que interagir com o sistema da biblioteca, que é um sistema complexo, que tem várias classes e assim por diante, e que ia dificultar muito essa interação. Então, o que esse nosso padrão fachada propõe? Ao invés da classe cliente, que representa esse outro sistema, interagir com as várias classes diretamente, com as várias classes da biblioteca, ele interage com uma única classe, que é a fachada da biblioteca, que a gente chamou de biblioteca. Essa fachada tem métodos do tipo reserva livro, pega livro emprestado, devolve livro, consulta livros que estão com o aluno e assim por diante. Então facilita muito a vida dos outros sistemas que vão precisar dos serviços desse subsistema, porque eles não precisam mais saber quais classes têm a responsabilidade de fazer o quê. Eles basicamente conversam com essa fachada do subsistema e pedem as funcionalidades que eles precisam. E a fachada, sim, vai ter o conhecimento de qual classe dentro do sistema sabe fazer o quê. Então, se vocês olharem para aqueles padrões do GRASP, a gente tem uma semelhança muito grande com o que é proposto pelos padrões do GRASP. A gente está basicamente tentando diminuir o acoplamento externo com as várias classes do nosso sistema. Bom, um outro padrão bastante interessante é o padrão proxy. Esse padrão proxy a gente consegue pensar no nosso dia a dia e enxergar como que ele funciona antes da gente olhar para uma solução computacional. Se a gente olhar para a internet, principalmente quando a gente usava com muita frequência a internet de escada, a internet de escada, quase sempre, quando a gente configurava um provedor, a gente dava uma informação que era quem era o proxy, o servidor proxy desse provedor. O proxy, a tradução dele seria procurador. Quer dizer, é um servidor que está próximo a gente, no caso da internet, e que sempre quando a gente pede uma página, ao invés dele buscar a página na origem, ele vê se esse servidor não tem essa página em cache para retornar para a gente. Então, por exemplo, a gente acorda de manhã cedo e pede para ver o jornal O Globo. Se a gente é a primeira pessoa a pedir para ver o jornal O Globo, o nosso computador vai ter que ir até o computador do Globo para pegar essa informação e retornar para a gente. Só que se tiver alguém acordado antes da gente, já tiver pedido essa página do jornal O Globo, quando a gente pedir, não vai ser mais necessário ir até o servidor do Globo. Basta o nosso provedor consultar o proxy e retornar de forma local a página do jornal O Globo. Então, esse é um exemplo de uso do proxy no nosso dia a dia. É alguém que está no meio do caminho e que tenta fazer a nossa vida ficar um pouco mais fácil. E existem diversos tipos de proxies diferentes. Quando a gente está usando o Windows e a gente entra lá no meu computador e vê que tem um elemento simbolizando o CD, ou o disquete, ou o HD, na verdade aquilo não é o HD. Aquilo é um proxy, é um representante daquele HD. Ele fica entre o meio do caminho e tenta passar para a gente um conjunto de funcionalidades e tentar otimizar um conjunto de características para a gente. Então, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, de um proxy, é uma situação onde a gente está modelando um sistema dentro de um projeto de um sistema operacional e a gente tem o conceito de file system, ou sistema de arquivos. Só que a gente tem o conceito de file system local, que é o sistema de arquivos que é montado no nosso próprio HD da máquina, e a gente tem o conceito do sistema de arquivos remoto, que é um sistema de arquivos montado num computador em outro local, por exemplo, um computador que está lá na China, mas que a gente consegue ler os dados que estão lá e escrever novos dados naquele computador. Bom, a solução proposta por esse padrão é exibido nesse diagrama. Se vocês repararem, existem duas notas, então vamos ignorar essas notas por enquanto. Se a gente der uma olhada na estrutura geral desse diagrama, a gente percebe que existe uma classe que representa sistemas de arquivo e existem duas heranças a partir dessa classe. Uma que é sistema de arquivo local, que representa o nosso HD, por exemplo, e outra que é sistema de arquivo proxy, que representa um sistema de arquivo que está em rede. E o cliente, na verdade, ele interage com o sistema de arquivos de forma transparente. Ele não está muito preocupado se esse dado que ele está manipulando está no próprio HD ou se está numa rede distante e lenta. E ele vai chamar métodos do tipo get espaço livre. Quando ele pede o espaço livre, se aquele sistema de arquivos é o local, quer dizer, é o próprio sistema de arquivos, ele basicamente vai retornar o valor do espaço livre, vai fazer um cálculo e vai retornar esse valor de espaço livre. Agora, se é um sistema de arquivo remoto, ao invés dele retornar esse valor de espaço livre, ele vai consultar
o que a gente está chamando de descrição do FS remoto, que é uma classe que guarda características do FS remoto, e se esse valor de espaço livre já está localmente guardado nessa classe, ele vai retornar para o cliente. Se não está, ele vai fazer uma chamada remota para pegar esse valor do espaço livre, guardar nessa classe temporária e retornar para o cliente. Ele está fazendo o papel de um cache ou de um proxy. Ele está no meio do caminho e ele tenta agilizar as coisas. Se ele já tem a informação, ele dá para o cliente. Se ele não tem a informação, ele vai buscar, dá para o cliente, mas guarda localmente, para da próxima vez não precisar ir buscar novamente. Então, se a gente olhar a implementação aqui do get espaço livre, ele parece muito com a implementação do padrão singleton, né? Porque ele verifica se é vazia a descrição, então cria uma descrição. Independente de ser vazio ou não, retorna essa descrição que a gente tem. Com isso, ele consegue fazer um papel de cache ou de um intermediário nesse processo de pegar o espaço livre. E o mesmo vale para arquivo. Se a gente fala, eu quero um determinado arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se ele tem esse arquivo localmente. Se ele tiver, ele já retorna para o usuário. Ele não precisa ir de novo na internet buscar o arquivo, que vai fazer ficar muito mais rápido a resposta para o usuário. Mas se ele não tem, ele vai no ponto correto, busca o arquivo, retorna para o usuário e guarda para numa próxima solicitação ele conseguir atender ao usuário de forma mais rápida. Uma dúvida que quase sempre vem quando a gente discute esse padrão mas o que acontece se meu dado original mudar? Por exemplo, naquele exemplo que eu falei do Globo, a página do Globo muda. E aí, se eu continuar retornando o que eu tenho local, eu vou estar dando para o meu cliente uma informação que não é mais a informação verdadeira. Nesse nosso exemplo, se alguém alterou um arquivo lá no file system remoto, eu vou estar dando para o meu cliente um arquivo que não é mais o que realmente está no file system remoto. E vocês vão ver um outro padrão que a gente vai discutir ainda na aula de hoje, que é o Observer, que ele existe exatamente para tratar desse tipo de problema. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que a gente pode combinar padrões. Um padrão ele resolve um problema e se ele cria um novo problema, a gente possivelmente tem um outro padrão que pode ser utilizado em conjunto para resolver esse segundo problema. Bom, então agora a gente vai ver o terceiro tipo de padrões, são padrões de comportamento, que eles visam exatamente ver como que esses objetos se relacionam para fornecer uma determinada característica ao usuário. Bom, primeiro padrão de comportamento que a gente vai ver é o padrão command. Esse padrão ele tem uma característica muito interessante, que ele também é um padrão que a gente usa ele no dia a dia sem saber como que ele funciona. Mas, por exemplo, quando a gente está usando o Word para editar um documento, a gente percebe que no que a gente vai editando, ele tem uma opção de undo, onde a gente pode clicar numa setinha e ele volta ao que a gente fez. Ele desfaz a ação que a gente fez. E a pergunta é, como que é possível implementar isso? Se alguém virasse para vocês e falasse, olha, eu quero que vocês façam um editor de texto, mas eu quero a capacidade de fazer undo. Eu quero a capacidade de, se eu errei, voltar atrás com o que eu fiz. E a saída para implementar esse tipo de situação é exatamente esse padrão. Além disso, esse padrão ele é muito interessante para fazer aplicações que precisam fazer execuções em lote. Ou seja, eu tenho um determinado texto que eu quero, para cada linha do texto, dar um enter, escrever 3 letras e dar um outro enter. E ir para a próxima linha e repetir a mesma operação. Com esse padrão, a gente consegue criar um comando composto e mandar ele repetir esse comando por diversas linhas. Então, a ideia desse padrão é exatamente lidar com situações onde a gente precisa manipular comandos, voltar atrás com comandos, rodar, executar um comando diversas vezes e assim por diante. E o exemplo que eu vou usar para exemplificar esse padrão é exatamente o editor de texto, que é uma situação bem comum que todo mundo está acostumado a lidar. Bom, então, se a gente olhar para esse diagrama, vamos olhar só para a parte da esquerda, que fica mais fácil para a gente começar a entender o diagrama. A gente tem uma classe chamada editor de texto e a gente tem uma classe chamada documento texto. Basicamente, um editor de texto manipula um documento de texto. Ele põe novos caracteres, remove caracteres, formata e assim por diante, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Se a gente implementar isso sem essa estrutura da direita, só com essas duas classes, a gente não vai conseguir fazer undo. Por quê? Porque as ações que o editor faz no documento somem. Elas ficam no documento, mas elas não são guardadas para poderem ser desfeitas. Então, para resolver esse problema, o editor para de atuar diretamente no documento e toda a ação feita pelo usuário é encapsulada dentro de uma classe, de um objeto de uma classe chamada comando.
Então, se o usuário, por exemplo, adicionou uma nova palavra, um novo caractere naquele texto, um objeto da classe comando vai ser criado encapsulando essa ação, e aí o editor vai chamar o método executa nessa classe comando. A execução desse método vai colocar o caractere que foi digitado no documento texto. A gente tem 3 tipos de comando nesse nosso exemplo. A gente tem um comando inserir texto, que é exatamente quando o usuário coloca algum texto, um comando apagar texto, que é quando o usuário remove algum texto, e um comando script de comando. Se vocês repararem, a combinação de padrões, essa relação comando, script de comando, é aquele padrão composite que a gente viu anteriormente. Basicamente, o script do comando é um comando composto, que pode ter scripts dentro dele, ou pode ter comandos específicos. Então, basicamente, o usuário vai fazer um conjunto de ações, todas as ações vão ser encapsuladas em comando, e o método executa vai ser chamado para essa ação ser propagada para o documento. E aí, se por alguma razão o usuário quer desfazer, o que o editor vai fazer é pegar a lista de comandos que o usuário quer desfazer e chamar o método desfaz. Porque aí cada um desses comandos vai interagir com o documento em ordem inversa e vai desfazer as ações que foram feitas anteriormente. A ideia do script de comandos é basicamente para concatenar um monte de comandos, então o executa do script, ele atua de forma recursiva e chama o executa para todos os subcomandos que estão dentro dele, e o desfaz faz o mesmo. Bom, agora nós vamos ver o padrão observa. Esse padrão observa também dá para fazer uma analogia ao nosso dia a dia. Uma analogia interessante é pensar numa locadora, onde você tem vários clientes interessados num filme que está prestes a lançar na locadora. O filme foi um sucesso no cinema, eles não tiveram a oportunidade de ver, e eles querem ver esse filme na locadora. Então, os vários clientes podem, todo dia de manhã, ir lá na locadora perguntar se o filme já chegou. Então, se esse número for muito grande, se tiver 100, 200 clientes, isso vai gerar um transtorno tanto para as 200 pessoas que vão ter que sair da casa delas para ir perguntar se o filme chegou, quanto para a locadora, que vão ter 200 pessoas todo dia entrando lá e perguntando a mesma coisa. Então, uma solução para o problema é elas irem lá, é essa que eu falei, mas uma outra solução para o problema seria a locadora anotar os interessados naquele filme. E aí, quando o filme chegasse, ela notificar as pessoas, ela telefonar, por exemplo, para as pessoas e falar, o filme chegou. Então, se você tiver interesse, vem aqui pegar. Então, a gente faz uma pequena inversão de responsabilidade. A responsabilidade deixa de ser de quem tem o interesse na coisa e passa a ser de quem tem a coisa para ser provida para quem tem o interesse. Se a gente olhar para a computação, esse cenário se repete com uma frequência enorme em computação. Naquele exemplo proxy que a gente falou, para a gente assegurar que o arquivo que a gente tem é igual ao arquivo que está no servidor, aquele proxy teria que ir lá no servidor e perguntar, esse arquivo continua sendo o mesmo? Aí o servidor vai falar sim ou não. Se não, ele traz o novo arquivo. Se sim, ele retorna para o cliente. De qualquer forma, ele ia ter que conectar com a rede, o que ia fazer ficar mais lento o processamento do pedido do cliente. A gente tem também situações, por exemplo, onde a gente tem um recurso e quer saber se esse recurso terminou o processamento. Então, a gente faz um mecanismo chamado de pooling, que é ficar perguntando para esse recurso em determinados intervalos de tempo se ele terminou o processamento. Uma outra forma de tratar isso é ele te interromper. Ao invés de você perguntar para ele, você pede para ele fazer alguma coisa e deixa ele fazendo. Quando ele terminar, ele te interrompe e fala, eu terminei. Então, o padrão observer, o que ele tenta fazer é exatamente formalizar esse conceito. Ele tenta fazer com que a relação de dependência entre um e muitos, quer dizer, se um é quem tem o recurso e muitos são os interessados no recurso, ocorra da forma menos custosa possível. E aqui a gente vai discutir uma situação onde a gente tem uma informação de dados estatísticos e a gente tem diferentes mecanismos de exibição dessa informação. E esses mecanismos, eles têm interesse de serem notificados sempre que os dados evoluam. Então, se tiver um novo dado estatístico, ele quer, por exemplo, ser exibido através de um gráfico, de uma tabela, de repente mandar uma mensagem para o celular de alguém que tem um dado novo estatístico e assim por diante. Bom, então, se a gente olhar aqui na figurinha da solução do padrão observa, o que tem em cima é uma nota, não vamos preocupar com ela ainda. A gente tem um assunto que está sendo tratado, que é esse subject. Esse assunto tem 3 métodos, que é o adiciona, remove e notifica. Esse adiciona é para que todas as outras classes que têm interesse em receber notificação sobre esse assunto possam se adicionar como observadores ou escutadores, tem muita gente que chama esse padrão de listener também.
no momento que ela perde o interesse, ela pode chamar o método remove para ela deixar de escutar eventos desse assunto. E esse assunto, toda vez que ele for atualizado, por alguma razão, entrou um novo dado que é importante para o cliente, ele vai chamar o método notifica. O próprio assunto vai chamar o método notifica. E o que esse método notifica faz? É esse código que está na notinha em cima do diagrama. Ele dá um loop em todos os observadores cadastrados e para cada observador cadastrado ele chama o método atualiza. Ele está avisando a todo mundo que houve uma mudança nesses dados. Então, essa estrutura do nível de cima, que é o subject, o observa, é uma estrutura genérica do padrão. E cada implementação do padrão vai herdar dessas classes e vai dar comportamentos específicos para os métodos indicados. Então, por exemplo, dados estatísticos, que é uma classe que herda de subject, então é um assunto possível que a gente pode ter interesse, ele vai, de alguma forma, chamar o método notifica toda vez que esses dados evoluírem. Por outro lado, a gente tem duas classes, uma chamada tabela e uma chamada gráfico. Ambos herdam de observa, que são observadores de dados estatísticos. E ambas implementam o método atualiza. Qual é a implementação do método atualiza? Depende da classe específica. Então, por exemplo, a tabela pode se atualizar colocando uma nova linha e adicionando os dados novos. O gráfico pode se atualizar andando com a curva um pouquinho mais à frente no tempo. Mas o que importa é que, através do polimorfismo, toda vez que o dado estatístico evoluir, ele vai dar um loop chamando o atualiza de todos os observadores e o polimorfismo vai acionar o atualiza correto em cada uma das implementações dos observadores. Com isso, a gente não precisa ficar se preocupando se o dado evoluiu, porque a gente sabe que se ele evoluir, a gente vai ser notificado. Bom, mais um padrão, o padrão state. Esse padrão state, ele tenta resolver um dos problemas mais graves da orientação a objeto, que é o seguinte. Com o passar do tempo, um determinado objeto, ele passa a ser referenciado por vários outros objetos. Alguns desses objetos ele nem sabe que está sendo referenciado, porque se não existir uma associação de multiplicidade, de direcionabilidade para os dois sentidos, ele basicamente não vai conhecer quem relaciona com ele, mas quem relaciona conhece ele. Então, nessas situações, a gente pode ter um objeto onde vários outros objetos do sistema têm ponteiros para esse objeto e ele não sabe. E por alguma razão a gente pode querer trocar o tipo desse objeto, o que seria praticamente impossível, porque como ele não sabe quem tem referência a ele não consegue virar para esses vários elementos e falar que ele não é mais ele passou a ser um outro objeto de um outro tipo. Então a troca de tipos em orientação a objeto é uma coisa muito, muito complicada. E qual é a solução que esse padrão propõe? A solução que esse padrão propõe é, ao invés de trocar o tipo, ele separar internamente os vários estados que ele pode ter. É como se ele fosse uma espécie de uma fachada, o sistema continua conhecendo ele, os vários objetos do sistema continuam referenciando a ele, só que internamente ele tem os vários tipos que ele pode exercer durante a execução do ciclo de vida do software. Então, no momento que ele precisa trocar de tipo, ele troca internamente e as referências continuam acessando a ele numa forma de fachada e ele delega essa funcionalidade nova ao estado que está em execução nesse momento. O exemplo que a gente vai usar para tentar mostrar como é que funciona esse padrão estado é um forno de micro-ondas. Por exemplo, um forno de micro-ondas ele se comporta de formas diferentes quando a gente aperta o botão ligar, dependendo do estado que ele está. Se ele está com a porta fechada e a gente aperta o botão ligar, ele liga. Mas se ele está com a porta aberta e a gente aperta o botão ligar, ele não deveria ligar. Ele deveria avisar para a gente que ele está de porta aberta e não ligar. Então a gente está querendo que esse forno se comporte de forma diferente, dependendo da situação específica. E para isso a gente pode usar esse padrão estado. Bom, então o padrão estado para solucionar esse problema é basicamente uma classe representando o micro-ondas, o forno de micro-ondas, com o método liga. E ela tem uma associação do tipo agregação para um estado específico que o micro-ondas está naquele instante de tempo. E a gente tem aqui nesse exemplo 3 tipos de estado: aberto, desligado e ligado. Cada um desses tipos de estado implementam de forma diferente o método liga. Por exemplo, se ele está aberto, ele dá um bip e avisa que ele não pode ligar. Se ele está desligado, ele liga, que é o que a gente espera que ele faça. E se ele está ligado,
ele não vai ligar novamente porque ele já está ligado. Então, possivelmente, ele vai dar algum aviso sonoro ou então não fazer nada, simplesmente continuar funcionando. Então, basicamente, o micro-ondas pode ter um desses estados, um desses 3 estados, com o passar do tempo, que é o que nosso modelo está dizendo. E a implementação do método liga, que está em micro-ondas, é uma delegação. Na essência, ela não faz nada. O que ela faz é repassar para o estado que está naquele instante dentro do micro-ondas o comportamento esperado do método liga. Então, o que ele faz é chamar state.liga. Ele delega ao estado a execução do método liga. E o polimorfismo vai acionar o estado correto em função do momento específico que o micro-ondas está rodando. Bom, mais um padrão que a gente vai ver, padrão strategy. Esse padrão ele existe para a gente conseguir encapsular famílias de algoritmos. O que a gente percebe é, quando a gente está fazendo um sistema, a gente tende a colocar nas nossas classes algoritmos para resolver coisas específicas, o que estaria misturando aquele domínio do negócio que a gente discutiu com um domínio de infraestrutura. Então, o ideal seria encapsular o algoritmo numa classe que fosse do próprio algoritmo e não na nossa classe de negócio. Isso a gente já viu nos padrões GRASP. E o que o Goff tenta fazer aqui é ir um passo além. Ele percebe que alguns algoritmos, na verdade, pertencem a famílias mais amplas de algoritmo. Então, hoje eu estou usando o algoritmo X, mas amanhã eu posso querer usar o algoritmo Y. Ou se inventarem um Z que é mais otimizado, eu posso querer usar o algoritmo Z. Então, o ideal seria eu depender dessa família de algoritmos e eu poder ligar e desligar determinados algoritmos em função da demanda. O exemplo que a gente dá aqui é que dentro de um sistema de hotelaria, a gente tem catálogo de hóspedes, catálogo de serviços, que ambos dependem, em algum nível, de uma chamada ordenação, porque eu quero ordenar, listar em ordem alfabética todos os hóspedes ou todos os serviços disponíveis. Então, eu poderia implementar dentro deles essa funcionalidade, ou então eu poderia ter uma classe genérica que fizesse isso para mim. Bom, a solução que a gente dá para esse problema, se vocês repararem na parte de cima desse diagrama, a gente tem o catálogo de hóspedes e o catálogo de serviços, e a gente tem uma classe chamada ordenação strategy, que tem um método ordena, onde ela recebe uma lista de dados e retorna essa lista ordenada. Agora a gente tem na parte de baixo da figura 2 implementações possíveis para essa ordenação strategy, que é o bubble sort, que é uma implementação um pouco mais lenta, e o quick sort, que é uma implementação em n-log-n para ordenação. E aí a gente pode plugar, a gente pode escolher qual implementação que a gente quer e ligar essa implementação para ser a implementação usada no nosso sistema. Se amanhã surgir uma implementação mais interessante, a gente pode substituir a implementação. O outro ponto importante é o seguinte: se esse código tivesse disperso nas 2 classes, catálogo hóspede e catálogo serviço, a manutenção seria muito trabalhosa, porque para a gente manter, consertar um defeito, por exemplo, nesse método de ordenação que a gente está usando, a gente teria que mexer nas 2 classes porque está tendo repetição de código. Dessa forma, a gente está colocando dentro de uma única classe, com um grau de encapsulamento e coesão desejados, toda a informação de ordenação. Bom, um outro padrão também bem comum, principalmente quando a gente trabalha com frameworks, é o padrão Template Method. Esse padrão Template Method, o que ele tenta fazer, muito semelhante ao padrão que a gente viu anteriormente, é perceber que para a gente conseguir fazer um determinado algoritmo, a gente quebra esse algoritmo em passos e a gente implementa os passos que naquele nível de abstração a gente é capaz de implementar. E deixa em aberto passos que naquele nível de abstração a gente não consegue implementar. Então é muito comum, quando a gente está fazendo um sistema, a gente perceber que um algoritmo repete em várias classes, mas existe um ponto que é diferente entre elas. Por isso que ele está repetindo. Ele não é igual, ele tem um pedacinho que é diferente. O ideal seria essas várias classes herdarem de uma única classe, essa única classe descrevesse o algoritmo por inteiro, mas esse pedacinho diferente ele chamasse um método abstrato. E cada classe específica desse a implementação só do pedaço diferente. Então, a manutenção da parte diferente seria dada em cada uma das classes específicas e a manutenção do algoritmo como um todo seria dado na superclasse. Então, o exemplo que a gente vai dar aqui é a validação. A gente está querendo validar um usuário e a gente tem uma interface para o usuário entrar com login e senha. Só que a validação vai depender do sistema. Esse usuário, para ser validado, por exemplo, na biblioteca, usa uma técnica de banco de dados. Para ser validado, por exemplo, num outro sistema, ele usa um LDAP e assim por diante. Então, eu não consigo fazer a validação em si.
Mas toda a parte de dar a tela para o usuário, ele preencher nome e senha e submeter para o servidor, é comum para todos os sistemas. Eu consigo dar esse passo. Bom, aqui tem a solução. A gente tem um login abstrato, onde a gente tem um método valida em itálico, que significa que ele é um método abstrato. Então, o valida, passando o usuário e a senha, eu não sei como que implementa, porque depende de um sistema específico. Só que o método autoriza, eu sei como implementa. Eu já deixo o código dele pronto. Por exemplo, ele abre uma janela, o usuário preenche, e em algum momento ele chama o método valida, passando o usuário e a senha. Só que esse chama o método valida está acontecendo no nível abstrato. Nossa classe login abstrata é uma classe abstrata. Ela não consegue ser instanciada sem que alguém implemente o que deve ser a execução desse método valida. E a gente tem duas implementações, uma é login biblioteca e outra é login laboratório. Nessa implementação que ela vai verificar, por exemplo, num banco de dados do laboratório, se o login e senha podem entrar no sistema, e no banco de dados da biblioteca, se o login e senha pode entrar no sistema. Isso para cada uma das classes específicas. Mas o nosso algoritmo inteiro está descrito no nível superior. Ele está todo descrito de forma abstrata, de forma que, na hora que eu quero criar uma execução concreta, eu tenho que preencher algumas lacunas, que é a filosofia do framework, para atender a essa situação concreta. Bom, como eu disse, esses padrões todos que a gente viu são padrões do Gama, daquele livro Design Patterns, ou Padrões de Projeto, que é um livro clássico, que a gente também chama de GOF, que é Gang of Four, que são esses 4 autores que estão na bibliografia extra. Só que todos esses padrões estão descritos no livro texto do curso, na nossa bibliografia básica, que é o livro do Larman. Então eu vou pedir para vocês usarem esse livro do Larman para se aprofundarem nesses padrões. A ideia da aula era trazer para vocês alguns exemplos de padrões, que é o que a gente tentou fazer, mas o entendimento profundo desses padrões é necessário consultar a nossa bibliografia. Então, muito obrigado e até a próxima aula.